A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Nós vamos hoje aprofundar um pouquinho no tema das dívidas, que é um tema tão corriqueiro na vida do brasileiro, mas que infelizmente também faz com que a maioria dos brasileiros passem por severos problemas, inclusive emocionais, em razão das suas dívidas. Nós hoje falaremos um pouco sobre quais dívidas devem ser pagas primeiro e quais dívidas posteriormente. Eu tenho certeza que talvez esse vídeo surpreenda você pela ordem das dívidas que devem ser pagas. Então eu espero que você fique conosco, acompanhe tudo para que você consiga entender de modo apropriado quais são as dívidas que devem ser pagas primeiro e quais os motivos que nos levam a dizer isso. Primeiro, então, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria que você curtisse o presente vídeo, compartilhasse com aquele seu irmão, com aquela sua irmã que também está endividado, passando por graves problemas psicológicos, de agruras, sentindo aquele aperto no coração. Isso pode com certeza ajudar este irmão, esta irmã, tá bom? São 4 divisões basicamente que nós temos em relação às nossas dívidas. E eu vou comentar da mais importante para menos importante, ou seja, as que você deve priorizar no pagamento e depois para as últimas, tá bom? Quais são as dívidas mais importantes? As dívidas mais importantes são as relacionadas aos serviços essenciais. O que é um serviço essencial, Marcelo? Basicamente, um serviço essencial é aquele relacionado à água e à luz. Para as casas que têm também gás encanado, de modo geral, essas. Por quê? Porque são dívidas que você para de repente de viver. Imagina sua casa sem água, sua casa sem luz. Claro que eu não estou comentando isso em relação àqueles desastres em que há, de repente, uma anistia em relação ao atraso das dívidas, falando isso de modo geral. Então, há sempre contas de água, contas de luz, que você vai tentar fazer um pagamento primeiro, porque elas fazem com que você tenha uma vida de uma forma regular. Preciso fazer um breve adendo aqui. Importante dizer que isso é um vídeo rápido, você sempre tem que conversar com alguém para destrinchar um pouquinho mais quais são as dívidas a ser pagas, de que forma. Isso é apenas um norte para que você possa caminhar e entendendo um pouco quais dívidas você possui e entendendo também a natureza delas. Lembrando, você já deve ter organizado todas as suas dívidas e inclusive todas as suas receitas para iniciar esse pagamento, analisando direitinho. A segunda dívida que você tem que pagar são aquelas dívidas com garantia real. São dívidas relacionadas ao seu imóvel, ao seu veículo, porque essas dívidas, em não sendo pagas, você perde o bem. Então são dívidas muito importantes a serem pagas, porque essas dívidas, o seu bem está garantindo elas. Então elas devem ser pagas em segundo lugar, porque primeiro você tem que realmente ter uma conta de água, uma conta de luz, para que a sua família vive de uma forma digna. Feito isso, você vai para as dívidas com garantia real, ou seja, dívidas que seu patrimônio está garantindo ela. E eu cito normalmente imóveis e veículos porque são as mais comuns, mas podem ter outras também que algum bem seu esteja garantindo ela. A terceira dívida, vou entrar realmente nas dívidas de juros maiores. Talvez você tenha pensado que a dívida do cartão de crédito seja a dívida que você tem que pagar primeiro, a dívida do banco. Mas em tese não, porque essas dívidas não estão garantidas por nenhum patrimônio seu e também não acarretam o fornecimento de um tipo de serviço essencial para a sua subsistência. Então, o terceiro tipo de dívida a pagar é os com juros grandes, maiores. E é importante dizer, Marcelo, mas eu nunca tenho que inverter, eu sempre vou pagar essas dívidas com juros maiores em terceiro lugar? Depende. Como eu mencionei, isso é só um vídeo de uma regra geral para que você possa pensar adequadamente isso. Mas, dependendo do caso concreto, há assim a necessidade de se alterar a ordem, tá bom? Então são dívidas de juros altos. E a quarta são as dívidas com juros menores. Então você vai fazer um escalonamento das suas dívidas. Dívida com cartão de crédito, juros altos. Dívida com empréstimo pessoal, juros um pouco menor, então ela fica em segundo lugar. Dívida com empréstimo pessoal consignado, juros menor, vai para baixo. E aí você vai fazendo esse roteirozinho entre dívidas maiores até as últimas dívidas com juros menores. Tá bom? E não se esqueça dos outros vídeos que eu fiz também fazem parte desse conjunto relacionado às dívidas. Se analisa apenas este vídeo que eu estou fazendo como se fosse uma regra geral, uma regra necessária, talvez você acabe se equivocando na hora de fazer o seu planejamento em relação à quitação das dívidas.
E eu quero trazer para a gente finalizar o vídeo uma passagem que eu acho que ela é imprescindível para que você entenda a necessidade do pagamento das suas dívidas. Na Bíblia, Romanos 13:8 diz assim, que a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Ou seja, você tem que honrar as suas dívidas também, faz parte da sua própria aceitação e do seu próprio caminhar cada vez mais em prol de Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós também seremos cumpridores das leis dos homens. Mas o que tem que ficar claro é que se você é um devedor, se você está um devedor, repito, não é devedor, se você está um devedor, você tem que honrar sim com as suas dívidas, porque esse também é um ensinamento de Deus para nós. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele traga uma informação útil para vocês. E qualquer dúvida que tiver, não esqueça de comentar. Não esqueça de se inscrever no canal, porque vai ser muito importante para a propagação e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus então. Tchau, tchau.